nós iremos começar agora, amém? Falar das ações desses. Nós falamos, né, sobre essas alianças, sobre a pressão que nos é imposta, muitas vezes, para fazermos alianças com inimigos, né? Eu fico sempre imaginando o posicionamento de Josafá. Lembre-se sempre, então, isso será reativado na nossa memória, porque é importante. Irmãos, a gente não pode dizer assim, né? Eu não sei o que Deus está fazendo, a gente pode até não saber, mas quando Ele vai dando é, ordem para nós, é, nós vamos recebendo as ordens dele, a gente vai prestando atenção nessas ordens, né? E aí a gente vai entendendo, começando a compreender, os nossos olhos começam a se abrir para a gente começar a se movimentar e entender de verdade o que Deus quer de nós, o que Ele quer trazer através das nossas vidas, a autoridade que Ele nos concede, né? Então, o Senhor está nos concedendo autoridade nesse tempo. Você recebe isso, há um ciclo novo sobre a sua vida. Então, o que Ele quer nos fazer? Ele quer fazer com que a gente identifique, né, ambientes, circunstâncias, situações, para que possamos ter autoridade. Deus está nos tirando do lugar que é de acomodação nova, né? Nossa, então nós estamos aqui. Ontem eu fiquei muito feliz, que eu recebi um testemunho, né? Vivi, você está aí, né? Um testemunho de salvação, né? Da nossa irmã Viviane, a nossa artista, né? A Vivi tem um trabalho poderoso dos desenhos proféticos. Ela ministrou, né, ali na nossa conferência IALAD, e Deus trouxe um testemunho de salvação. Temos testemunhos aqui também de pessoas que Deus tem restaurado. Então, essa manhã é um encontro, né, em que a gente compartilha orando, né? A gente está começando a orar, né? É desafio, irmãos, né? No final desse ano corrido de 2025, nós estamos aqui por uma ordem de Deus para nos relacionarmos com o Senhor e com a sua palavra, né? Nós começamos essa série sobre a excelência do caráter e nós estamos continuando nessa excelência e falamos esses dias sobre o cuidado que nós precisamos ter com as alianças que a gente faz. E são as alianças assim muito que roubam a nossa energia, roubam a nossa força. E eu tenho dito que desde segunda-feira, né? Vivenciei a guerra, né, com Taisa no hospital, graças a Deus está melhorando, né? E eu não consegui fazer, só participar e não fazer. E fiquei com aquela palavra ali, perguntando ao Senhor. E existem momentos, como agora, estamos orando aqui, eu sei que é uma novidade, nem todo mundo tem o Zoom instalado, mas sabemos das guerras que a gente vai comprando, porque pela palavra que a gente vai liberando, né? E é uma chamada de atenção de Deus para nós, quanto ao inimigo que nos cerca. E a gente precisa identificar ações, né? Vamos lá para a realidade. A realidade será que eu tenho sido um amonita? Será que eu tenho sido um moabita? Será que eu tenho sido um edomita? Então, nós vamos, todas as vezes que a gente vai ouvir a palavra, qual é a perspectiva que está sendo gerada para mim? De que forma o Senhor está me vendo? Ele está me vendo como Josafá, como o povo de Judá, ou está me vendo como os inimigos desse povo? Amém? Então, vamos lá. Eu quero falar, agora nós vamos falar sobre essas ações desses três inimigos que querem roubar a nossa aliança e querem nos obrigar a um relacionamento que o Senhor não nos chamou para ter.
Então, eu quero falar aqui sobre os moabitas. Primeiro, vamos falar dos amonitas, dos moabitas, amonitas e edonitas. Quem eram esse pessoal? Então, nós vamos lá para as alianças que roubam nossas energias, nossa força, nossa identidade. Amém? Pai, mais uma vez eu também quero orar nesse momento e eu quero pedir por cada vida aqui, pedir, Senhor amado, temos sentido, Senhor, o inimigo tentar trazer uma força contrária quanto à mensagem que nós precisamos liberar. Eu peço a Ti, nesse momento, que o Senhor nos dê caminho livre quanto à mensagem que precisamos liberar. O rebaste querebassúria, neplobiaste calamassúria andarabai. Rerevassúria, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito nesse lugar. De fastúria, Deus aviva a cada um aqui nesse lugar. Restaura, renova, ativa, e que o teu Espírito, que é árbitro de paz, venha arbitrar com paz em cada coração, para que a tua mensagem chegue, Senhor, íntegra, como precisa na vida dos teus filhos. Nós repreendemos toda a ação do inimigo de nossas almas, quanto, Senhor, ao caminho da internet, da energia. Senhor, nós repreendemos agora todo ataque do nosso inimigo. Senhor, seja livre para libertar, seja livre para curar. Nós te damos essa liberdade, amém, queridos? Vocês dão essa liberdade para essa ação do Senhor. Você sabe que aqui a gente trabalha muito a comunicação, mesmo não é sobre ligar, uns vão querer ficar com a câmera aberta, outros não, mas seja livre nessa manhã, seja participativo. Que você receba agora, você receba ânimo, receba força, receba a palavra do Senhor, sempre em concordância. Amém? Que pessoas, através da sua vida, sejam impactadas pelo Senhor. Amém? Não estou aqui porque sou uma doutora, PhD, eu estou aqui em qualquer teóloga, sabe? Não, eu estou aqui porque eu sou serva, eu sou filha, eu quero me submeter à ordem do Senhor, e o Senhor nos chamou para estar trazendo aqui mensagens. Tem muita gente nova entrando aqui, eu quero dizer a você que seja bem-vindo, você pode convidar, porque é uma manhã de separação, de santificação. Sempre será diferente, nunca será da mesma forma. Porque quando a gente tenta encaixar o Espírito Santo no nosso modelo, a gente quebra todo o princípio de liberdade que ele quer nos conceder. Amém? Então vamos lá. Olha só, vamos falar agora. Os moabitas, amonitas e edonitas. Quem eram eles? Eles não eram inimigo de fora. Eles não eram inimigo de fora. Eram povos com laços antigos com Israel. Moabe e Amon eram descendentes do pai Abraão. Eles eram descendentes, né, de Ló, sobrinhos de Abraão. Edom, descendente de Esaú, irmão de Jacó. Ou seja, eram inimigos com vínculos emocionais, históricos e familiares. Quem não tem pego a sério, nós aqui nesse grupo, nós que trabalhamos, estamos assim, liberando palavras, né? E temos um grupo chamado Tempos e Estações, onde a nossa querida pastora e mestre Marcele Veiga está aí. Marcele, cadê você? Se apresente. Quem desejar. Está aqui, glória a Jesus, pessoal. Você vai ver o verdinho aí no nome dela, nossa pastora Marcele, né? E que nos conduz através do ensino, né? E nós também participamos aqui, que nós fazemos a virada bíblica, virada espiritual do mês, né? E nós temos o nosso grupo, onde lá que a gente coloca o link, quem desejar participar, nos procure depois,
mande mensagem aqui no grupo. Pastora Marcele, me ajuda aí. Nós temos as meninas, Camille, Maiara, a nossa diaconisa Érica. Procura aí o pessoal se precisar de ajuda e desejar participar para saber um pouquinho mais, tá? Mas nós vamos lá. Então, nós temos essa mensagem que a gente as meninas já compartilharam ontem, a mensagem de terça e quarta, foi compartilhada ontem, porque eu fragmentei, dividi ela um pouquinho, né? Elas são 3 partes, nem sei se é 3 ou é 4. Vamos saber hoje, até onde a gente vai, ou se a gente encerra hoje, né? E hoje nós vamos falar dos 3 inimigos que perseguem a nossa vida, perseguem o seu ministério, que perseguem toda a palavra profética liberada de Deus para a sua vida. Então, nessa manhã, é uma ativação para o seu ministério profético. Pessoas que foram afetadas emocionalmente, espiritualmente, no âmbito familiar. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora que haverá restauração, haverá restituição. Não é porque você está vindo aqui de manhã orar conosco, é porque você tem uma vida de oração. E por isso você está vindo aqui nessa manhã. E nós cremos na resposta de Deus para a sua vida. Então, nós vamos falar desses vínculos familiares dos inimigos, tá? Entenda que todo inimigo que for te afetar é porque você criou um vínculo emocional com ele. Todas as vezes que Deus precisa te desvincular de algo, vai gerar, são dores que vão ser geradas para que você cumpra o propósito do Senhor. Amém? O importante de tudo é que, se seu inimigo é cruel com você, a minha palavra para você é: não seja cruel com o seu inimigo, seja estratégico. Amém? Não seja cruel, não se assemelhe, não se coloque em par de igualdade com o seu inimigo, tá? Você vai orar, né, limpando o seu coração, porque a gente só vence guerras emocionais, gerando amor e perdão. E os dois não são sentimentos, são decisões. Então, você vai precisar, hoje, talvez, tomar decisões que você não fez caminho de arrependimento ou de perdão. Né? Ah, me magoaram, fizeram isso comigo, aquelas coisinhas que a gente tem o hábito de fazer. Mas hoje eu quero declarar que, em nome de Jesus, você sairá desse lugar, porque talvez você esteja perdendo tantas guerras, porque está acumulando o que não deveria acumular. Seja, eram inimigos com vínculos espirituais, emocionais, históricos e familiares. Amém? Essa é a razão pela qual Josafá não podia vencê-los no natural, porque são inimigos que mexem com emoções, memória, identidade e história espiritual. Grave isso, tá? Como é que a gente aprende a gravar? A gente escreve, né? Escreve no computador, escreve, fica aqui com vocês, eu sempre fico com a minha Bíblia e com o meu caderninho, porque tem revelações que o Senhor traz aqui, até para mim também, que Ele traz assim na hora, né? E eu vou precisar anotar, para que a gente não perca nada daquilo que Ele está liberando sobre as nossas vidas, né? Então, vamos lá. Vou falar primeiro dos Moabitas. Os Moabitas, quais eram as ações dos Moabitas? Intimidação espiritual e sedução. Quem é a personagem que a gente fala sempre que a gente sempre fala dessa personagem que né, era Moabita, que era Ruth, e foi uma mulher que entrou no lar cristão e por conta das alianças que a casa de Noemi fez, houve morte ali. Houve morte, houve destruição e houve a tentativa da última sobrevivente de se mudar a identidade, né? O nome dela é Noemi, mas por conta das perdas, por conta de estar fora da sua geografia, deixa eu lhe falar, nós estamos falando aqui sobre nações, e se estamos falando sobre nações, estamos falando sobre geografia, então já vou começar a dar um rema para você. Tem gente que está perdendo muita guerra, porque talvez esteja em geografia que Deus não ordenou que você estivesse. Já estou pegando o rema, amém? Já estou guardando aqui, porque sinto que o Espírito liberou sobre nós hoje a porção da geografia. Então, deixa eu lhe falar, querido. Se você
e não foi para algum lugar que Deus não te mandou, a geografia desse lugar espiritual esteja sugando você, sugando espiritualmente, sugando financeiramente, familiar, ministerial. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre você que Provérbios 11:8 diz que o justo é retirado da região de angústia e o ímpio é posto em seu lugar. Então, que toda a região de angústia, que por engano você foi levado, em nome de Jesus Cristo, toda a região, toda a geografia espiritual, toda a geografia física que você foi levado sem a ordem de Deus, hoje você esteja disposto a ouvir um redirecionamento. Eu sinto que Deus está liberando essa palavra para pessoas específicas aqui. E que você talvez tenha que orar ao Senhor, Senhor, qual é o meu destino? 2026, eu preciso sair dessa geografia ou eu permaneço ela na Blafária? Para onde o Senhor quer que eu vá? Aonde eu preciso prosperar? Com quem eu devo me conectar? Ah, Nahaste Querevassúria. Essa, vai pegando esses comandos aí, querido, porque mudando de geografia, assim, se você for para uma geografia que ele não mudou, é óbvio que você afetou o destino. E se afeta o destino, vai tentar afetar a sua identidade. Porque talvez você foi para um lugar que Deus não te deu força contra o inimigo desse lugar. Pega essa chave. Amém? Mas que se você foi para esse lugar, está sofrendo batalha, está sofrendo guerra, apóstolo, eu vim para cá, porque Deus me direcionou, Deus disse para mim que eu viesse aqui. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa: se posicione diante de Deus. Apóstolo, estou posicionado, tenho orado, tenho jejuado, tenho renunciado, tenho buscado, tenho me arrependido. Então, calma, que Deus está forjando você para uma obra maior que você, para um propósito muito maior que você. Então, tudo que você não pode fazer agora é desistir. Quando eu mudei de geografia em 2007, quando eu mudei de geografia para o bairro ao qual eu estou, para a região ao qual eu estou hoje, certo? Quando eu vim para cá, eu já estava vivendo um processo de que em 2002 Deus mandou eu sair. Olha bem, irmão, está mudando o negócio aqui, mas é rapidinho, a gente vai chegar lá. Não vou ter pressa, porque eu vou fazer o que Deus quer fazer nessa manhã. A mensagem vai ser transmitida. Se tem gente que está está perdendo a família, perdendo tudo por conta dessa mudança de geografia hoje. Hoje, todo inimigo territorial, todo principado, potestade, dominadores, todos os príncipes das regiões celestiais, todos os comandos que foram dados contra a sua vida, te fazendo perder, te fazendo ser afetado na sua família, ter morte, nós repreendemos agora. Nós pedimos agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, o espírito de ressurreição. Que em nome de Jesus Cristo você seja redirecionado, você seja reensinado no teu relacionamento com Deus para ouvir o Senhor, se levantar nesse momento, juntar as suas coisas e falar: Senhor, estou indo, eu entendi, eu estou sendo resistido nesse lugar, porque eu não fui investida em poder para estar aqui. Então, quando eu saio do bairro chamado Anchieta, no Rio de Janeiro, quando eu saio desse bairro e eu venho para o bairro de Cavalcante, Piedade, Pilares, né, Cascadura, quando eu venho para essa região, eu sofro uma resistência. Então, você vai precisar compreender. Mas eu lembro que eu saí de Anchieta porque em 2002 Deus mandou sair, nós estávamos construindo, e aí a gente queria fazer uma coisa, porque a gente estava pensando no financeiro e Deus estava pensando no espiritual. Nós ganhamos uma herança e a gente queria ajeitar, botar do nosso modelo. Mas deixa eu lhe dizer, se Deus te entregou algo, o modelo não é seu, o modelo é dele. Foi ele quem te entregou. Se ele te entregou, vai chegar a hora que você vai precisar devolver para ele. Amém? Preste atenção nisso, tá bom? Fique ligado nisso, para que você não perca a nuvem de Deus, para que você não perca o envio de Deus, para que você não abra mão das conexões e nada do favor dele ele precisa trazer sobre você. E se você sente que você está preso em um lugar,
Se você sente que você está preso, Senhor, eu estou tentando mudar e eu não consigo sair. Nós oramos agora para que o Senhor te dê habilidade e agilidade. Escute bem, eu estou ministrando sobre você, estou ministrando sobre territórios espirituais que você entrou sem o discernimento, sem a direção de Deus, ou com discernimento e com a direção de Deus, mas você está preso nesse lugar. Eu sinto uma atmosfera poderosa. Eu sinto que o Senhor está mudando o nosso ambiente aqui, porque quando eu comecei eu estava tendo resistência, uma resistência muito forte, mas agora eu sinto um liberar do Senhor nesse tempo sobre as nossas vidas e eu quero declarar sobre você. Toda a região de cativeiro, se você está entendendo essa mensagem, se o seu espírito está agitado, porque há muito tempo você se encontrava preso numa região, eu quero declarar agora, toda a geografia não impedirá que o Senhor faça o que ele precisa fazer, o que ele cumpra, o destino que ele precisa cumprir na sua vida. Tem gente que, por conta de guerras que aconteceram na família, seja divórcio, sabe? Tem gente, o Espírito está falando aqui, que ficou presa em região e não consegue romper. Ver pessoas romperem como mulheres, isso acontece muito. Verem pessoas romper, pessoas que te feriram, pessoas que te roubaram, pessoas que te marcaram, vão rompendo e você vai ficando preso. Eu quero declarar agora sobre a sua vida que, em nome de Jesus, você está sendo retirado dessa região de angústia. Deus está trazendo clareza sobre você. Eu vou dizer a você, mova os seus pés e comece a dizer, Senhor, eu estou me retirando de regiões físicas e espirituais e eu me coloquei e essas regiões estão me impedindo de avançar. E eu quero declarar, você movendo os seus pés, declaro, comece a avançar agora e ver o futuro que Deus tem para você. Veja, veja, veja e receba em nome de Jesus. Amém? Irmão, que coisa forte aqui. Que Deus precisa dar destino aqui. Amém? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Os moabitas, né, como eu estava falando sobre uma moabita que entra na casa de um israelita, de um judeu, e é impactada pelo que eles carregam com aliança com Deus. Existem momentos na nossa história que a gente está muito bem ali, crescendo no relacionamento com Deus, e de repente a gente é afetado com situações, com circunstâncias que nos impedem, sabe, de romper. Noemi perdeu tudo, não porque ela tomou essa direção, mas é porque o seu esposo, em meio à fome, na cidade do pão, talvez você esteja em lugares, né, que você não, por não estar conseguindo romper financeiramente, não consegue romper espiritualmente, porque não entendeu acerca do tempo, você acaba tomando decisões que podem prejudicar toda uma história na sua vida. Então, a ordem de Deus é que ele está dando ordem a essa região a seu respeito. Amém? Que ela vai soltar você, vai desprender você. E você vai viver o que Deus tem para a sua história. Então, os filhos de Ló, através de relacionamento incestuoso. Então, já era pessoas já emocionalmente afetadas. Né? Está lá em Gênesis 19, do 36 ao 37. Qual é a força dos moabitas? Preste atenção. Eles intimidavam emocionalmente e espiritualmente. Tá? Eles trabalham com o espírito de intimidação. Intimidação, intimidam você. Sabe quando você tem certeza de uma direção que Deus te deu, ou de um momento que você está vivendo, quando você tem essa certeza, e aí você empolgado está lá com essa aliança, porque a gente ainda está falando sobre as alianças que são forjadas, né? E indevidamente, porque a gente acaba sendo muito emocionado, né? E aí você vai lá, chega para uma pessoa e chega para ela e fala, né? Olha, eu recebi uma palavra e Deus mandou fazer isso. E aí a pessoa chega dura. Isso é um exemplo bem raso que eu estou te dando, né? E ela chega dura e diz, eu acho que não é isso. E você nem consultou o Senhor. E você sente uma certa
paralisia no teu espírito, você é como se você tivesse sido baqueado. Eu quero deixar claro, eu preciso falar isso, porque tem gente que foi baqueada por palavras que não foi Deus que liberou, de intimidação, do espírito de intimidação, no espírito moabita, que quer paralisar você quanto à ordem que Deus deu a você. Tem gente que recebeu palavra e disse, o Senhor disse, vai, e aí chega o adversário da tua alma, ou aquele com quem você se aliançou e diz, eu acho que não é hora de você ir. E aí você julga aquela pessoa como autoridade ou maior que você, e você simplesmente não consulta o Senhor. Você pega aquela palavra como verdade. Tem gente que perdeu durante muitos anos muita coisa, porque não soube discernir a voz de Deus e discerniu a voz do homem, e acabou perdendo guerras, acabou perdendo promessas, acabou perdendo é, é, autoridades, acabou perdendo a família, porque não consultou ao Senhor, ficou parado na voz do Moabita. Então, sempre atacam em momento de fragilidade. Cuidado, cuidado com as suas emoções. Nós podemos orar por ela agora, para que você não seja um emocionado, seja um sanguíneo, seja um fleumático, seja um colérico ou melancólico, mas que o Espírito Santo, nós oramos agora, que toda a influência que você receba nessa manhã seja a influência do Espírito Santo de Deus, seja o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração agora, de todas as regiões que você entrou, de todas as tristezas que foram tragas no seu coração e paralisaram você, nós oramos agora e declaramos que você está saindo dessas regiões e você está se posicionando diante de Jesus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra, né? Aqui eu não sei como faz para levantar a mãozinha, aqui eu não sei nem se levanta a mãozinha, mas reage de alguma forma aí que você tá recebendo essa palavra nessa manhã. Glória a Jesus. Eles trabalham hoje aquilo que era fraqueza na sua vida, eu quero declarar que Deus está trazendo força, força. Em nome de Jesus Cristo, onde há fragilidade, está entrando a força do Senhor. Amém? Depois do espírito de intimidação emocional e espiritual, vem a sedução e enganos. Foram responsáveis por fazer Israel cair na idolatria e prostituição. Então, o nível da malignidade, tem pessoas que não vão conseguir te derrotar com uma palavra, elas vão usar o profético, nós repreendemos isso agora, sobre a sua vida, sobre a sua casa, elas vão querer usar o profético contra você, sabe? Deus libera uma palavra trazendo vida para você, olha bem, né? Lá em Números, capítulo 25, Balaque sabia exatamente qual era o comando de Deus para o povo de Israel, mas eles não queriam saber, não queriam saber disso, não. Eles tinham um comando, mas eles não estavam nem aí. Não, eu não quero esse povo aqui na minha região, não. Eu quero que eles sejam destruídos, sabe? E aí eles vão lá consultar o rei, vai consultar Balaão. Balaão já tinha ouvido o Senhor a respeito do povo de Israel. E aí o que ele faz? Pai, nós oramos agora. Quanto... Então, a gente... Tem alguém aí com áudio aberto, está me atrapalhando, cuidado. Então, quando Balaque, peço que levante a intercessão por nós, quando Balaque, Balaão, ele não consulta, ele sabe o que o Senhor tinha feito, sabia a respeito do povo de Israel, mas ele diz, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou, mas o que eu não posso amaldiçoar, e às vezes acontece essas histórias na nossa vida. Existem pessoas que sabem o que Deus tem a seu respeito, porque Deus falou para elas, mas elas se permitem ser vendidas, elas se permitem vender por conta de ambições próprias. Ele diz assim, olha, eu não posso amaldiçoar. O rei faz pressão, né? E diz para ele, amaldiçoa esse povo. Ele diz, eu não posso. Deus abençoou ele.
Eu não posso amaldiçoar. Mas sabe o que eu posso fazer? Posso instruir você. E aí, preste bem atenção, aí eu torno para Ruth. Os moabitas, eles eram idólatras, nível hard. E Ruth entra numa casa de adoração. Quer destruir sedução e engano? Levante altares de adoração. Então, foram responsáveis por fazer Israel cair na idolatria e prostituição espiritual. Prostituição carnal. Então, cuidado. Cuidado com áreas que você acha que comanda e que as trevas sabem exatamente que você está suscetível a qualquer orientação e manipulação das trevas. Nós oramos agora para que você saia de toda essa região de engano, toda a região de fofoca, contenda, para te levar para o campo de idolatria, te tirar do centro, do teu lugar de relacionamento com o Senhor. Nós oramos agora para que você saia desses lugares, em nome de Jesus. Amém? Manipulação religiosa. Balaque contratou Balaão, mostrando que Moabe trabalha com, o teu inimigo trabalha com maldição, medo e pressão espiritual. Talvez você esteja se sentindo assim, com medo, não sabe por quê, e uma pressão muito grande espiritual que você sente toda hora, um cansaço, pressão na nuca, você sabe, Senhor, um cansaço que não acaba nunca. As trevas tentando manipular você para que você não faça o seu caminho de relacionamento com o Senhor. Menassuri andarabás. Ebiando coravassure cantarabacheia ramanaio. Oh, labassúria, andaravassúria, vem o cansaço, vem o desânimo para impedir de você ter o seu relacionamento puro, íntimo e único com o Senhor. Nós oramos agora e declaramos que vocês saiam dessas regiões, vocês sejam agora tocados, afetados pelo céu, o nível de renovo e transformação. Eu declaro sobre você, ore em línguas agora, comece a orar em línguas para a edificação do teu espírito, para que você se fortaleça. Se você não alimentar o teu espírito, a sua carne pode vencer. Mas hoje eu declaro em nome de Jesus que não há força na carne. A única força que ela terá é a força para se submeter à força do Senhor. Não há força na tua carne. Você não será submetido por desejos que serão contra você. Hoje o Senhor vem com força para te tirar de lugar de engano. Nós oramos agora em nome de Jesus Cristo. Sai de toda maldição, todo medo e pressão espiritual. Amém, querido? Você recebe isso? Quais são as fraquezas dos moabitas? Qual é a fraqueza do teu inimigo? Dependiam da fraqueza interna do povo. Pecado, cansaço e medo. Preste bem atenção. Deus quer trazer força a você hoje, para que o seu inimigo não seja forte sobre você, não tome a sua força. Ele precisa, o seu inimigo precisa que você se enfraqueça para ele poder dominar o ambiente. Mas nós declaramos agora, você e eu, nós estamos saindo da região de medo, em nome de Jesus, da região dos pecados que nos aprisionam, nós confessamos, faremos igual Davi, nós confessamos o nosso pecado, a gente não encobre a nossa maldade, por isso a gente recebe o perdão, a transformação e o renovo do Senhor. Sai de todos esses lugares de angústia, amém? Não sustentavam força quando Israel estava espiritualmente alinhado. Quer ver o teu inimigo ficar desbaratinado, aí ele vê que tu está buscando, ele vê que você está se renovando, ele vai tentar te colocar, fazer ficar com medo, ele vai tentar intimidar você, dizendo, você acha que você vai vencer isso aí? E você vai dizer para ele, eu não acho, eu tenho certeza que eu já venci, porque antes de qualquer coisa acontecer aqui, ela já aconteceu lá no mundo espiritual. Então, eu quero declarar isso sobre você, que o teu inimigo não vai pegar, vai tomar a sua força. Pelo contrário, você agora
vai se levantar. Se você não será mais intimidado pelo seu inimigo. Pelo contrário, a força do Senhor em você vai intimidar o inimigo. Amém, querido? Você recebe essa palavra aí? Seja revestido de força, seja revestido de poder. Há um tempo novo de Deus para a sua vida. Deus declara juízo sobre Moabe repetidas vezes, né? Lá em Isaías 15, Isaías 16 e Jeremias 48. Vai guardando aí, lá nos grupos a gente vai mandar esse material para vocês, amém? Então vamos lá. Deus está declarando hoje um juízo sobre os inimigos que tentam paralisar a obra dele na sua vida. Você recebe isso? Você recebe que você não vai ficar retido em área nenhuma da sua vida? Você entende que Deus está te chamando esses dias para reinar e governar em vida? Você não vai precisar ficar esperando o final do ano, o culto de romper, para você ouvir assim. Quantas vezes você já ouviu? Esse será o melhor ano da sua vida. Deixa eu lhe dizer, o seu comprometimento com Deus faz com que você tenha um ano, o seu melhor ano, o seu melhor tempo. A gente não está aqui para ficar jogando palavrinha para você, não. A gente está aqui para dar decreto sobre a sua vida, declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. A força do Senhor, a força transformadora do Senhor para a sua vida, trazendo a realidade. Talvez o que Deus irá pedir a você, talvez seja. Existem coisas que você vai ter que fazer nesse tempo agora. Amém? A gente entrou no ano espiritual, no Rosh Hashanah, em setembro, né? Me fugiu agora a data do Onteruá, da festa das trombetas. E nós entramos no ano de 5.785, é o ano que os judeus contam da terra. Então, eu creio nesse ano espiritual, que 5 é graça, 7 é completude, 8 é recomeço e 6 é conexão, gancho e homem. Então, eu declaro que esse é um tempo que Deus está trazendo, antecipando você com o conhecimento desse ano espiritual, para que você entre no ano de 2026. Declara aí comigo, eu já entrei profeticamente alinhado com o que Deus tem para mim no ano de 2026. Sabe, você vai ter guerras, sim, mas você vencerá todas elas, porque há sobre você uma palavra. Deus te confiou algo, Deus te confiou um ministério, Deus te confiou uma família, Deus te confiou uma profissão. Então, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, não faça para você, e talvez você pode perder, mas se você fizer para a glória de Deus, você está mudando a chave. Amém? Em nome do Senhor Jesus, toda a região de roubo, você seja restaurada, você seja realinhada agora. E eu quero, declare comigo, nós vamos ter agora, se eu não me engano, já falei isso, né? Aí eu estou trazendo a sua memória para você participar lá, né? A Marcela já começou já com as aulas, se eu não me engano, vai começar com as aulas sobre a virada de mês, dia 23. Existem portais, não é história né, de quem quer pegar nada, não. Eu quero pegar o que é direito meu no reino do Espírito. Mas existem portais que a gente precisa aprender a lançar a nossa semente para que a gente rompa, que o inimigo é muito alinhado nisso, né? E a gente precisa tirar todas as mentiras que as trevas foram contando a respeito da igreja e a gente da igreja foi acreditando nelas. Então, sai desses lugares. A gente sabe que existe, sim, o roubo, o mau caratismo, tanto mal no meio do povo de Deus. Mas entenda bem, nós somos o povo que Deus vai polir, que Deus vai tirar, vai estar limpando para estar com Ele. Amém? Então, quando você ouvir a respeito de alguém, tenha muito cuidado em querer fazer um mau juízo, certo? Deus já vai dar a sentença que essa pessoa precisa. Quando uma informação chega até a gente, é muito mais sobre a gente do que sobre quem roubou, quem adulterou, quem mentiu. É muito mais sobre nós. O que a gente vai fazer com a informação, principalmente sobre o reino. Amém? Moabe representa espiritualmente
ataques de intimidação, peso espiritual, que você sai agora dessa região, pressões mentais, sedução emocional, engano espiritual, padrões repetidos na alma, pessoas que não conseguem mudar os ciclos na sua alma, que em nome de Jesus você saia desses lugares, vínculos tóxicos que drenam força. Sabe, quando tem gente que quando a gente chega perto, né, tem pessoas que quando chegam perto da gente, não parece estar sugando a nossa alma. Vocês já tiveram essa experiência? Então, que Deus te livre desses tais. Deus te livre desses tais, em nome de Jesus. Como vencer Moabe? Vamos lá? Faz a nota aí. Pela consagração e pela adoração antes da batalha. Você vai entrando em guerra, sem se posicionar em Deus. Você vai perder as guerras. Porque a adoração traz instrução, lembra disso? A adoração traz instrução. Guarda isso, escreve isso aí. A adoração traz instrução antes da batalha. Moabe cai, o altar está limpo, o coração está sangrando, perdão, o coração está consagrado e a adoração ocupa o lugar da ansiedade. Aleluia, você vai se posicionando em adoração com Deus e Deus vai destruindo os seus inimigos. Amém? Em 2 Crônicas 20, Moabe desmorona porque Judá adorou primeiro e Deus causou confusão. Tem guerras aí que você só precisa se posicionar. Primeiro, consagração é dedicação, né? Deus quer que você... Aí vem consagração, santificação e purificação. Deus quer que você se separe, Ele quer que você seja exclusivo e Ele quer que tenha uma demanda maior da sua dedicação a Ele. Então, eu vou parar por aqui. Amanhã nós vamos falar dos amonitas, mas hoje eu quero orar, tirar mais tempo agora, para orar com você, amém? Quanto a essas ações. Se você consegue perceber no seu espírito se existe pessoas aqui no nosso meio que está se sentindo extremamente atacado pela intimidação. Senhor, eu quero pedir que o teu Espírito agora traga clareza sobre a vida dos teus filhos. Clareza, Senhor, porque muitas vezes entramos no nível de esgotamento espiritual, que a gente não consegue perceber o quão intimidado nós estamos. Nós estamos sendo. Então, eu oro agora para que teus filhos saiam de toda a região de intimidação. Eu oro agora para que todo peso espiritual que queira aprisionar, pessoas estão aprisionadas emocionalmente, e por isso elas perdem guerras, não conseguem entender porque tanto o inimigo está prevalecendo e vem o esmorecimento e a incredulidade. Quero declarar agora que você está saindo, levando a sua família junto com você de toda essa região de engano, de intimidação e peso espiritual. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu declaro que você está sendo retirado desses lugares agora. Você, em nome de Jesus, receba agora refrigério do Senhor, a força do Senhor na sua vida. Todo peso espiritual seja quebrado agora. Toda pressão mental que as trevas queiram trazer como engano. Nós oramos agora que você saia dessa região. Todo engano espiritual, todo padrão de repetição na sua alma, todos os vínculos tóxicos que drenam força agora nós damos uma ordem agora, toda maldição com palavras, todo medo e pressão espiritual nós declaramos agora que você está saindo desses lugares, que o Senhor está abrindo os seus olhos, revelando a Anablacalavassuri Andarabás, revelando a você agora, Dereplassuri Andarabassúria, toda passividade, Toreplassuri Andarabaxei, Aramanácia,
toda passividade que você está sendo levada, toda apatia espiritual, ei, arabalabassúria, remanai assuri cantarabachore andaramanai, toreblassore faste querebácia, toda apatia espiritual agora. Nós damos uma ordem, você vai se levantar, desembainhar a sua espada e você vai começar a manejá-la com sabedoria, porque você está entrando no caminho de santificação, no caminho de honra. Agora nós oramos agora. Todo ambiente de engano, todo ambiente de engano, você será retirado agora. Nós declaramos agora, em nome de Yeshua HaMashiach, o sangue do Cordeiro te cubra agora. Cubra tudo que leva teu nome, teu sobrenome. Agora, em nome de Jesus Cristo, a tua identidade seja firmada em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que nessa guerra você seja conduzido pelo Senhor agora. E você se assente junto a Jesus, tomando posse daquilo que ele liberou sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus Cristo, as suas forças sejam renovadas, que as alianças que o Senhor não te chamou nesse tempo para ter sejam quebradas agora e você entre na força do Senhor, no ânimo dele. Toda manipulação religiosa, toda sedução e engano, intimidação espiritual e emocional, fraquezas agora, em nome de Jesus, nós declaramos agora que você será restaurado. E todo esse ambiente que estava devastando você emocionalmente, as suas emoções, toda ansiedade, depressão, agora nós damos uma ordem em nome de Jesus Cristo. Haja o realinhamento das suas emoções, haja o realinhamento, todo excesso de futuro, todo pensamento quanto ao que será. A tua vida está na mão do Senhor. É Ele quem cuida de você. É Ele quem vai dar destino a você e a sua casa. Ebaraçúria, sai desse campo agora de ansiedade, de tristeza, tristeza profunda, todo pensamento de suicídio. Nós damos uma ordem agora, seja repreendida agora. Toda pressão na tua vida seja destruído. Todo devorador, todo migrador, todo enganador. Você sai dessa região agora. Que você se sinta agora sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao nível de adoração, ainda não vivenciado. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que a paz de Cristo, que excede todo em nosso entendimento, seja essa paz que venha arbitrar no seu coração. Jesus, nós oramos agora por esse profeta, por esse apóstolo, por esse sacerdote aí. Nós oramos por esse pastor, por esse mestre, por esse evangelista. Nós oramos por esse filho, por esse pai, por essa mãe, por esse servo. Nós oramos agora por força, por ânimo e por uma visão limpa e clara de um propósito real e sobrenatural do Senhor. Nós oramos por essa manhã que estamos entregando o nosso dia ao Senhor. Nós oramos agora e pedimos nos dê caminho livre, Senhor, neste dia, não só para conquistar, mas também para fazermos os nossos bons depósitos espirituais. Em nome de Jesus, nós oramos por isso, nós nos alinhamos isso. E pedimos a tua bênção, a tua shalom sobre nós. Nós declaramos nada quebrado, Senhor. Senhor, nada espiritualmente. Senhor, alguma área da vida dos teus filhos. Senhor, nós oramos agora para que haja o teu realinhar, a força em Jesus de um novo tempo, a força em Jesus a força da colheita abundante. Nós declaramos agora, Pai, que os teus filhos estão saindo de todas essas regiões de engano. Eles estão sendo limpos, restaurados e transformados para a glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor os abençoe, queridos. Que o Senhor os fortaleça. Que o Senhor dê ânimo a vocês, para que vocês possam ver o Senhor nesse tempo. Amém? Pastora Marcele.
Diga, Pode fazer as considerações finais, amém? sim, é, que o Senhor possa, como é que fala? Possa selar essas palavras, né, no nosso coração, que em nome do Senhor Jesus a gente possa continuar refletindo e o Espírito Santo de Deus continue trabalhando dentro de cada um de nós, para que a gente, não é sobre gerar inimizades, né, mas é sobre saber se posicionar em cada relacionamento, porque aquilo que a gente não vê, o Senhor já viu, não só agora, mas lá na frente. Então, que eu oro para que o Espírito Santo ele mostre para cada um de nós as alianças que nós temos feito, muitas das vezes até sem perceber, em outras vezes de forma intencional, em que está comprometendo o nosso futuro, e não só o nosso futuro, mas aqueles que nos cercam também. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, que a verdade da Sua palavra penetre o nosso interior, que nós não tenhamos, Senhor, medo, talvez, ou alguma ressalva, Senhor, em cortar alguns laços, mas que o Senhor possa nos conceder sabedoria, uma vez que forem identificados, para que a gente seja prudente nas nossas ações e feche algumas portas pelas quais nós mesmos abrimos para que o inimigo entre e faça destruição. Nós te pedimos que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa abençoar a vida da sua filha uma vez mais, Senhor, que tem se disposto a compartilhar da verdade da sua palavra, inspirada pelo seu Espírito. Pai, que em nome de Jesus ela não tenha falta de nada, mas que tudo aquilo que ela precisa para esse tempo novo, Senhor, ela possa ver se apresentar diante dela, porque é um tempo novo. Muitas das vezes a gente não sabe nem o que que a gente precisa para ele, mas eu quero te pedir que o Senhor envie todas as ferramentas necessárias para esse tempo. Que em nome de Jesus assim seja também sobre a vida de cada um que nos ouve, Senhor. Que cada um receba as ferramentas necessárias para viver, Senhor, e manifestar esse tempo novo. Tira o medo, Senhor, tira a preocupação do que as pessoas vão pensar. Senhor, tira em nome de Jesus a insegurança, mas enche o coração de cada um dos teus filhos da paz que só o Senhor dá e da confiança no Senhor que começou a boa obra e é fiel para completá-la. Dá um dia abençoado, Senhor, um dia de paz a cada um dos teus filhos, que nós possamos, a Deus, também encontrar caminho livre amanhã, para estarmos aqui, Senhor, novamente, ouvindo a tua palavra, Senhor, e sendo edificados, restaurados, curados, libertos e transformados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eterno, que assim seja. Amém? Amém. Shalom, shalom. E amanhã nós estaremos aqui para a glória do Eterno. Amém? Deus Amém. abençoe. Shalom. Shalom.